Com isso, vamos para o ponto 2, que é recomece apesar da dor. Desistir te fará se afogar em sua dor. Continuar apesar da dor te levará a um novo destino. Todo recomeço tem sua dor. Para mim, foi dolorosíssimo. Para o Gia também, ele só não admite tanto. Então, não perguntem para ele, o que vale é o que eu estou falando. Mas recomeçar dói, ele dói muito. E a gente pode pegar o exemplo de Noé. Olha só Noé. Noé recebeu a voz de Deus, né? Noé decidiu obedecer. Então Noé foi acusado de louco, ele foi abandonado, ele foi rejeitado por todos os amigos dele. Imagina, Noé vai construir uma arca e está dizendo que vai chover. E daí ele fala e chega para os amigos, então, amigos, se arrependam porque vai chover. Todo mundo chamou ele de louco. Todo mundo. Ninguém acreditou nele. E Noé, com todo o seu coração, ele chegava e dizia, gente, eu amo vocês, Deus vai trazer juízo. Se arrependam, vamos, por favor. Deus vai acabar com a humanidade. Ninguém dava bola para ele. Imagina vocês chegarem para as pessoas que vocês amam, porque nem todos que nós amamos são cristãos, certo? Nós temos muitas pessoas no nosso convívio que nós amamos muito e que não são cristãos. E tu chegar para eles e dizer, ei, se arrependa, Deus vai trazer juízo. Você vai morrer, vai todo mundo morrer. E a pessoa olha para ti e diz, você é louca. Querida, você é louca. Imagina a dor de Noé. Porque Noé sabia que naquele dia, no dia que chegaria a chuva, todos eles iriam morrer. E eu imagino, isso não está na Bíblia, isso é algo que eu imagino, eu tento imaginar isso, para entender um pouco o que Noé passou. Começou a chover, certo? E daí todos os amigos dele, todas as pessoas conhecidas, toda a cidade viu, opa, está chovendo. Então o que era impossível se tornou possível. Então Noé podia estar certo. Então vai todo mundo procurar Noé. Porque eles queriam ainda uma chance de poder entrar na arca, né? E ser salvo. Porque se está chovendo, Noé tinha razão. Eu fico imaginando Noé dentro da arca, porque Deus fechou a porta, né? Então Noé dentro da arca, ouvindo todos os amigos dele, todos os conhecidos pedindo por socorro, desesperadamente fora da arca. E ele não podia fazer nada. Hoje nós choramos, nós temos uma dor horrível quando um amigo, um parente nosso que nós amamos muito morre. Imagina Noé que ele sentiu a cidade inteira morrer. Todos morreram. Todos que Noé conhecia morreram. Imagina a dor que Noé e a família dele tiveram. E mesmo assim, Noé continuou obedecendo a Deus. E se não bastasse isso, começou as águas a subirem, e a tempestade lá fora, e Noé lá dentro, não sabendo o que estava acontecendo, né? Noé só sabia que estava chovendo, mas aquilo também era algo novo para Noé. E mais ou menos, pelos cálculos dos estudos de uns historiadores que falam, Noé ficou dentro da arca por 370 dias, em média. Hoje, olha só o que gerou em todos nós, em todo o planeta, nesse tempo de pandemia em que nós ficamos reclusos. E nós ficamos reclusos, não deu 3 meses. Noé ficou 1 ano, um pouco mais de 1 ano, dentro de uma arca, e ele não via nada além daquilo. Eu imagino, mais uma vez, isso é eu que imagino, que no final dos 370 dias, Noé já tinha dado um nome para cada animal, e já estava chamando todos eles pelo nome, já estava conversando com todo mundo, porque imagina, era só a família e os animais, aí você vai falar com quem? Aí você briga com a família, vai para os animais, meus amigos. Gente, não tem como nós imaginar a situação que foi. Outra situação de dor que eu acredito que não foi fácil para Noé. Hoje, a nossa geração, o mundo em que nós vivemos, nós precisamos muito de aprovação. Muitas pessoas andam no caminho da aprovação. Eu preciso ser aprovada, eu preciso ser aprovada, eu preciso de pessoas que me elogiem, eu preciso de pessoas que digam que eu estou certa, eu preciso de apoio para conseguir. Ah, porque ninguém me apoiou. Noé, ninguém apoiou ele. E mesmo assim, ele seguiu a voz de Deus. Hoje, nós temos a graça de Deus de ter uma igreja que nos apoia. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. E sempre quando nós estamos ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus, a igreja está com nós, a igreja nos apoia. Noé não tinha isso. E mesmo assim ele foi firme, mesmo assim ele conseguiu. A obediência de Noé custou tudo.
Mas foi ela que salvou a vida dele e de sua família. O pastor sempre fala que a dor da obediência é bem menor que a dor da desobediência. E Noé viveu isso claramente. A dor da desobediência deles seria a vida inteira deles e da família deles. Mas Noé estava vivo porque ele obedeceu. E muitas vezes nós precisamos obedecer para continuar vivos na fé. E muitas vezes até vivos fisicamente também. Eu lembro que depois desses 2 anos que eu fiquei revoltada com Deus e não queria saber de Deus, chegou um tempo em que eu comecei a me render. Então, tá bom, Jean, vamos procurar uma igreja. Ok. Nós começamos a visitar todas as igrejas de Panambi. Eu não lembro se faltou alguma. Ah, faltou. Mas não foram muitas. Nós chegava lá nas igrejas e a gente tentava, né? A gente tentava ver algo novo. A gente tentava assim, não, é aqui. Saía de lá e dizia, não é aqui. Não é, não me sinto bem. Às vezes as pessoas olhavam torto para nós, porque como aconteceu muita coisa na nossa vida, houve muita fofoca, houve muita história inventada. Até hoje eu escuto coisas que dizem assim, Kátia, aconteceu isso na tua vida. Eu digo, não sabia. Mas como aconteceu muita coisa, muitas vezes nós entrávamos nas igrejas e as pessoas olhavam assim, chegou aquela lá, cuidado, hein? Mas eu sabia, hoje eu entendo, que tudo isso também fazia parte do plano de Deus, porque Deus sabia onde eu deveria estar. Deus sabia para onde eu era para chegar. E naquele tempo eu conversava muito com a Vera, com a mãe da pastora, e eu desabafava para ela, chorava e tal, né? Era aquela coisa. E a Vera falou, não, Kátia, minha filha está vindo de Curitiba com meu genro, vamos plantar uma igreja em Panambi. Eu disse, que legal, que incrível. E ela, vai lá conhecer, eu tenho certeza que eles vão te ajudar. E eu disse, vou, com certeza vou. Eu enrolei a Vera, acho que por uns 4 meses, se eu não me engano. Daí, às vezes a gente passava lá na frente da Casa Laranja, sabe? Onde começou a igreja. Daí a gente passava lá na frente e eu via o pastor lá na frente, assim, esperando todo mundo. E eu olhava e eu dizia assim, não, hoje não, vamos embora. E nós passávamos e ia embora. E daí, uma vez até o pastor ficou olhando assim, e eu aqui, ó. Quero nem saber. Aí, a igreja se mudou lá pro galpão, nós fomos lá. E daí eu falei pro Jean, Jean, lembra das nossas promessas. E o Jean calmamente disse sim. Beleza. Saímos do carro. E eu já tinha pesquisado quem eram os pastores, já tinha pesquisado tudo sobre a igreja. Então eu sabia quem era quem. E daí o pastor estava no pátio assim, da igreja. E daí eu e o Jean descemos do carro. Daí eu falei, Jean, aquele lá é o pastor. Eu falei, vamos por lá. E o Jean, firmemente, pegou a minha mão e disse, não, nós vamos lá. Fomos cumprimentar o pastor feliz, cumprimentou o Jean, e o Jean, oi, oi. Comigo não, pensei, sou difícil. Daí entrei na igreja, daí a pastora estava ali na porta, daí cumprimentei a pastora, daí sentamos bem no fundo, não eram essas cadeiras ainda, acho que era de abrir lá no fundo onde a gente sentou. Daí eu sentei nas cadeiras, daí eu parei, comecei a observar o povo, observar aquela situação. Daí eu disse, Jean, olha isso, que estranho. E o Jean, o que, Kátia? Eu disse, olha, eles estão sorrindo. Mais do que isso, eles estão sorrindo para nós. E todo mundo passava por nós assim, oi! Pensava assim, visitante, né? Hoje eu entendo. Mas naquela época eu olhava assim, oi. Quer me cumprimentar por quê? Não estou entendendo. Ok. Aí começou a celebração, começou o louvor animado, palmas e tal. Tava super, né? Eu pensei, nossa, gostei disso. Começaram do nada a orar em língua. Eu olhei pro Jean, não pode. Não pode. Cadê os tradutor? E fiquei, cadê? Não estou vendo os tradutor aqui. Então eu disse, Jean, vamos embora agora, isso aqui não é de Deus. E o Jean, calmamente, novamente me olha e diz, fica aí. Eu, tá bom. Ok. Começou o pastor a falar, a contar a palavra e tal. E daí o pastor falando, ponto por ponto,
E eu sei que o pastor não estava olhando para mim, mas naquela hora, tinha horas que parecia que ele olhava assim, ó, você. E eu disse, Jean, a Vera contou tudo sobre nós. Tudo, olha isso. Sendo que a Vera não tinha falado nada, mas aquilo, tudo que eu recebi naquela noite, todo aquele amor, todo aquele sorriso, toda aquela palavra de Deus, ela foi direto contra a minha dor. Direto contra tudo que eu tinha passado. Contra todas as minhas feridas, foi como se... E eu lá, ok. Aí passou a palavra, começou o apelo, lá estava eu chorando no apelo. E saí de lá e eu disse pro Gia, ó, Gia, eu acho que não podemos voltar. Acho que não, eu acho que não. Por quê? Porque eu estava muito agarrada à minha dor. E aquela celebração, aquele amor todo, era um sinal de Deus dizendo, ei, filha, vem cá. Agora chegou a hora do teu recomeço. Mas eu tive medo. E daí eu queria fugir. Queria muito fugir. Então, chegou o dia em que foi comprado essas cadeiras, e eu estava falando com a Vera, não, precisam de ajuda. Eu, vou ajudar. Se foi a minha promessa. Cheguei lá, daí eu avisei, né? Daí a Vera avisou, acho que a pastora. Daí foram me buscar. Quem foi me buscar? O pastor e a pastora. Entrei no carro, e o pastor, me perguntando um monte de coisa. Eu, Entrei naquela igreja, no galpão, eu entrei muda e continuei muda. Aí o pastor me viu e começou a me perguntar um monte de coisa. Eu, Saímos de lá com o pastor falando, vamos marcar uma janta. Eu, Na minha cabeça, Beleza. Na outra semana, umas 2 semanas depois, nós continuamos indo lá, chegou a tal da janta, e eu disse para o Georgia, fique claro aqui, eu não vou falar nada. Você que fale tudo. E o Gia, sim, pode deixar. Beleza, entramos, sentamos no sofazinho e o pastor perguntou, e aí, qual é a tua história? Daí eu olhei para o Jean e eu disse, é o seguinte, aconteceu isso. Eu não deixei o Jean falar. No final da noite ele me olhou e disse, que é isso, mulher? Naquela noite eu entendi claramente que o meu recomeço começou. Meu recomeço começou, exatamente. Porque naquela noite eu vi e eu senti algo assim, foi incrível. Eu me senti amada. Uma coisa que eu não me sentia há muitos anos. Eu senti que Jesus estava lá e Ele estava dizendo, vamos lá, filha, é agora. E agora, é agora. E Deus veio com tudo, assim, cada conversa que nós tínhamos com os pastores era uma ferida sendo aberta, limpa e curada. E eu comecei a entender as coisas que Deus queria que nós vivêssemos, que foram as coisas pelas quais nós oramos. Eu comecei a entender, eu entendi o dom de línguas, né, que foi uma das coisas que eu questionei muitos pastores, eu dizia, mas como? Eu recebi um livrinho, o Falar em Línguas, do Luciano Subirá, tem ali na Store, e eu entendi. E eu vivo isso e é bênção para a glória de Deus. E tudo, a gente começou a viver coisas incríveis com Deus. Nós temos hoje experiências com Deus assim que eu não troco por nada. Por nada. Hoje o que nós vivemos, o que nós podemos desfrutar, a família que nós temos, olha vocês são todos nossa família. A família viva é enorme e é uma bênção. E hoje, se Deus me pedisse, Kátia, passa por tudo de novo para viver o que vocês estão vivendo hoje, eu passaria. Eu só seria obediente, né? Porque eu fui meio rebelde. Mas eu passaria. Eu passaria por tudo, exatamente tudo. Porque o recomeço, ele gera transformação. Não existe mudança, não existe recomeço sem mudança. E quando nós entendemos que precisamos recomeçar, nós temos que ter ciência que o lugar onde nós estamos não é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Isso tanto para lugares físicos como Noé, como para lugares espirituais. Eu tinha um lugar de orgulho, eu tinha um lugar de revolta, eu tinha um lugar que ele não era desse jeito que Deus queria que eu estivesse. Deus queria que eu tivesse me arrependido, que eu estivesse pronta para ser moldada, para ser transformada, para ser amada. Então eu tive que mudar fisicamente e emocionalmente de uma posição.
Eu estava numa posição de revolta e eu tive que mudar para uma posição de filha. Porque Deus nos chama a ser isso. E nós temos que entender e ter algo bem claro na nossa cabeça, que a tempestade faz parte dos recomeços. Mas quem está na arca de Deus, ou seja, na vontade de Deus, estará guardado e estará sendo guiado para um lugar melhor. Não importa como está o tempo lá fora. Se tem tempestade, granizo, você está protegido dentro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, não. Fora da vontade de Deus, a gente quebra a cara. A gente se frustra. Fora da vontade de Deus não há vida. Mas dentro da vontade de Deus nós estamos protegidos. A água vai baixar, a poeira vai baixar, a tempestade vai acalmar, a dor passa. A dor passa. Vai chegar um momento que ela vai passar. Se nós estivermos caminhando dentro do propósito de Deus. O recomeço vai nos levar a algo novo. Vai exigir de nós novas posturas. E o que eu acho legal, que na história de Noé, quando a água baixou e Noé precisava sair da arca, Deus chegou para Noé e disse, Noé, você tem uma nova missão. Noé já não tinha mais a postura que ele tinha antes. Ele tinha uma nova missão, uma nova responsabilidade. Deus chega para Noé e diz, Noé, sai da arca, leva a sua família junto, leva os animaizinhos para fora da arca e povoe a terra. Noé fazia parte de uma mudança histórica do planeta. Noé foi usado para isso, ele tinha uma nova responsabilidade de começar tudo do zero a partir dele e a partir da família dele. Olha que incrível. Foi uma oportunidade única que Noé não teria vivido se ele não teria obedecido a Deus. E quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz não é construir uma casa para ele. Não é nem plantar comida, que ele teria que plantar de novo, né? Nada. Ele chega, constrói um altar de adoração e ele adora a Deus. Ele queima animais e faz um sacrifício. Olha que incrível, a primeira coisa que Noé fez, depois de toda a dor, depois de tudo que ele passou, foi adorar a Deus. E quantas vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos em que nós estamos prestes a recomeçar, a dor vem, a dúvida vem, o medo vem, e o que a gente faz? A gente deixa de buscar a Deus. Sendo que nesses momentos, quando nós não temos palavras para orar, quando nós não temos palavras para dizer o que nós estamos sentindo, nós temos que adorar. Porque quando nós falamos com a nossa boca, quando nós manifestamos adoração e dizemos que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é majestoso, que Deus é grandioso, que Deus pode operar um milagre, que nada nessa terra é pequeno demais ou grande demais que Deus não possa fazer na nossa vida, a partir desse momento em que nós estamos adorando e reconhecendo a majestade, a grandiosidade e o poder de Deus, em nós, o Espírito se renova, a esperança se renova, a fé se renova, a força se renova e nós podemos continuar e nós podemos caminhar e lutar e passar por mais um dia. E recomeçar quantas vezes nós precisar recomeçar, nem que seja todos os dias. Não importa a área, não importa a situação, não importa se é com alguém que você deve recomeçar ou se é consigo mesmo. Adore a Deus. E você vai ter força. A Bíblia diz lá em Efésios, peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Gente, olha que incrível. Ele também sabia como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Quando nós recomeçamos, quando nós decidimos recomeçar, existem bênçãos que nós vamos colher, que nós vamos viver através desse recomeço. Que nós não vamos viver se nós ficarmos parados e nós desistirmos. A Bíblia também diz ali nesse mesmo verso que o poder que age em nós é a mesma força poderosa que ressuscitou Jesus. Nós temos isso aqui dentro. Então por que muitas vezes nós temos medo diante de uma situação, nós temos medo de recomeçar, se o poder que levantou Jesus daquele sepulcro está aqui dentro? É o mesmo poder.
Então nada nessa terra, nada que acontece, nenhuma situação, nenhuma dor, nenhum recomeço, ele vai ser grande o suficiente que a gente não consiga, porque Deus depositou em nós um poder, há um poder no recomeço. Nós podemos, tudo que foi morto dentro de nós, sonhos, chamado, qualquer coisa, relacionamentos, muitas vezes com familiares, você não se dá bem e aquilo morreu na sua vida, há um poder dentro de nós, que quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos obedecendo a Deus, Ele se manifesta e tudo que é morto, que tudo que está morto Ele pode ressuscitar, pode ser ressuscitado, esse poder está em nós. E isso deve nos encorajar. Conclusão, recomece quantas vezes for necessário, mas não desista de recomeçar. Essa frase a pastora me fala todas as vezes que eu falo para ela que eu voltei a fazer exercício físico e cuidar da minha alimentação. E foram muitas. E eu pensava que a pastora me falava isso para me dar ânimo. Eu pensava, não, ela me ama mesmo. Porque olha, não sei, eu perdi as contas de quantas vezes foi. Mas eu entendi que ela não só falava isso para me dar ânimo, mas que na verdade é um princípio que nós devemos levar para toda a nossa vida. Que não importa quantas vezes é necessário nós recomeçar. O que importa é que a gente nunca desista de dar esse passo de recomeço. Que a gente nunca desista de viver algo novo, de viver algo que Deus tem preparado para nós, que a gente nunca desista de viver o sobrenatural de Deus, de viver o poder de Deus, de permitir que Deus se manifeste através de nós. É muito importante. Com essa palavra, eu quero incentivar vocês a sempre estarem preparados para novos começos. Nossa vida, toda ela, é feita de recomeços. E pode ser recomeços por motivos bons, em que Deus nos fará crescer, mas pode ser recomeços por motivos não tão bons, quando caímos, desistimos, pecamos. Mas devemos ter o coração preparado com esses princípios, de estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus, de recomeçarmos apesar da dor, custe o que custar. E sabermos que a dor vai passar, que toda aquela situação vai passar, e que tudo isso vai gerar mudanças em nós. Nunca mais seremos os mesmos. E então viveremos o novo de Deus. E eu posso garantir para vocês, com experiência própria, com propriedade e autoridade no que eu digo, que não existe vida fora da vontade de Deus. Não existe vida sem recomeço. Não existe viver o sobrenatural de Deus sem se dispor a Deus te moldar, a Deus te transformar, a Deus tirar o que é velho de você e depositar o que é novo dele. A Bíblia diz, e ela é clara, que não se coloca óleo novo em odre velho. E nós precisamos permitir que Deus nos transforme em algo novo para vivermos isso, o novo que Deus tem para nós.